O que você está prestes a ver pode ser uma das maiores provas arqueológicas da veracidade histórica dos evangelhos. Recentemente, uma notícia vinda de Jerusalém começou a se espalhar, e ela envolve um local que, por quase 2000 anos, muitos céticos e até mesmo teólogos disseram que era apenas uma lenda ou uma alegoria. Eu estou falando do famoso Poço de Siloé. Aquele exato local mencionado no Evangelho de João, onde Jesus disse a um cego de nascença: "Vá e lave-se no tanque de Siloé." O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Durante séculos, críticos zombaram dessa história. Eles afirmavam que o Evangelho de João foi escrito centenas de anos depois, por alguém que nunca tinha estado em Jerusalém, e que o Poço de Siloé era apenas um símbolo espiritual, não um lugar real. Mas e se eu te dissesse que eles estavam errados? E se eu te dissesse que arqueólogos não apenas encontraram este poço, mas que agora mesmo, neste exato momento, uma nova e massiva escavação está acontecendo e revelando segredos que estavam escondidos sob toneladas de terra e silêncio? O que Israel acaba de encontrar e o que eles estão descobrindo neste momento não apenas confirma a história de Jesus, mas também valida relatos do Antigo Testamento sobre o rei Ezequias, de uma forma tão precisa que está abalando o mundo da arqueologia bíblica. Neste vídeo, eu vou te mostrar o que foi encontrado. E mais importante, eu tenho informações atualizadas sobre a nova fase dessa escavação. Uma notícia de última hora que você provavelmente ainda não viu. Vamos analisar as moedas, as pedras e a estrada, que provam que a Bíblia tinha a geografia de Jerusalém correta o tempo todo. Se esse tipo de descoberta, que conecta fé e história, já te deixa curioso, faça o seguinte: já deixa o seu like neste vídeo. Quando você curte, o YouTube entende que este é um conteúdo relevante e o espalha para mais pessoas que buscam a verdade. E um aviso importante: mais de 90% das pessoas que assistem aos nossos vídeos aqui no canal não são inscritas. Parece incrível, não é? A sua inscrição é gratuita e é a forma mais poderosa de apoiar o nosso trabalho. Ela funciona como um combustível para que eu continue trazendo essas investigações profundas para você. Então, se você gosta de arqueologia, história e teologia, clique agora no botão de inscrever-se. Fique comigo até o final, porque a descoberta mais impressionante, a prova que conecta diretamente este local ao tempo de Jesus, eu deixei para a última parte do vídeo. Vamos juntos desvendar esse mistério. Para entender o que está acontecendo agora, precisamos voltar para 2004. A redescoberta do Poço de Siloé não aconteceu com arqueólogos e pincéis, mas com tratores e um cano de esgoto quebrado. Trabalhadores da Prefeitura de Jerusalém foram chamados para consertar um vazamento de esgoto na parte sul da cidade de Davi. Enquanto as escavadeiras abriam o solo, elas bateram em algo duro. Não era rocha comum, eram degraus enormes feitos de pedra. Imediatamente, os arqueólogos Roni Reich e Eli Shukron foram chamados ao local. A princípio, eles pensaram que poderiam ser degraus de uma piscina da era bizantina, uma versão menor que já era conhecida há séculos. Mas algo estava diferente. A magnitude, o estilo, a profundidade, tudo parecia muito mais antigo. Eles começaram a escavação e, pedra após pedra, perceberam que não era uma piscina pequena. Eram os degraus monumentais de um reservatório gigantesco, com mais de 1 acre de tamanho. Eles haviam encontrado, sem querer, a verdadeira piscina de Siloé da era do Segundo Templo, o mesmo local que Jesus e os peregrinos do primeiro século usaram. Por 2000 anos ela esteve enterrada e esquecida desde a destruição de Jerusalém pelos romanos no ano 70 d.C. Você consegue imaginar a emoção desses arqueólogos? Perceber que você está tocando nas mesmas pedras que o homem cego do Evangelho de João desceu para ser curado? O que você sentiria se estivesse lá naquele momento? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Essa descoberta por si só já foi um golpe devastador para os céticos, mas o que eles encontraram depois foi ainda mais inacreditável. A descoberta do poço foi apenas o começo. Os arqueólogos se perguntaram: se esta era uma piscina tão importante, para onde as pessoas iam depois de usá-la? A Bíblia dava a pista. O Poço de Siloé era um local de purificação ritual, uma mikvá gigante. Peregrinos de todo o Israel vinham para cá, se lavavam e depois subiam ao templo. Então os arqueólogos começaram a escavar a partir do poço.
em direção ao monte do templo. E o que eles encontraram foi espetacular. Uma rua pavimentada, com cerca de 8 metros de largura, que subia diretamente da piscina de Siloé até os portões do templo. Era a principal via de peregrinação da Jerusalém antiga. E aqui, meus amigos, é onde a história fica ainda melhor. Como saber se essa estrada e essa piscina eram realmente da época de Jesus? A resposta estava selada sob as própriras pedras da rua, moedas. Quando os romanos destruíram Jerusalém em 70 de Roncorsinando, a rua desmoronou, e tudo o que estava sobre ela foi soterrado. Os arqueólogos, ao escavarem sob os escombros, encontraram milhares de moedas perdidas pelos peregrinos. E o que essas moedas nos dizem? Elas são como cápsulas do tempo. Eles encontraram moedas da grande revolta judaica, de 66 a 70 décadas de Cristo, o que nos dá a data exata em que a rua foi destruída e soterrada. Mas o mais impressionante, eles encontraram dezenas de moedas cunhadas durante o ministério de Jesus. Moedas cunhadas por Pôncio Pilatos. Uma delas, datada especificamente do ano 29 de Cristo. Pense nisso. Não estamos falando de eras ou períodos. Estamos falando de moedas, usadas para comprar sacrifícios ou pagar o imposto do templo, caídas no chão exatamente no mesmo período em que Jesus caminhava por Jerusalém. Isso é uma prova irrefutável. A piscina e a estrada estavam em pleno uso, exatamente como o Evangelho de João descreve. Isso silencia a crítica de que o Evangelho foi uma invenção tardia. O autor de João tinha um conhecimento profundo, de testemunha ocular, da geografia de Jerusalém. E se essa informação já é poderosa, saiba que ela ajuda muito o canal se você clicar no botão de like. É um gesto simples que mostra ao YouTube que este é um vídeo educativo e informativo que merece ser visto. Mas por que essa piscina existia ali, afinal? A resposta nos leva 700 anos antes de Jesus, ao Antigo Testamento. O vídeo que analisamos menciona o rei Ezequias. Em 2 Reis, capítulo 20, lemos: Quanto aos mais dos atos de Ezequias, e todo o seu poder, e como fez o açude e o aqueduto, e trouxe as águas à cidade. Jerusalém tinha um problema. Sua principal fonte de água, a fonte de Gion, ficava fora dos muros da cidade. Quando o exército assírio, liderado por Senaqueribe, veio cercar a cidade, Ezequias tomou uma atitude de engenharia genial. Ele ordenou que seus homens cavassem um túnel de mais de 530 metros de comprimento, através da rocha sólida, para desviar a água da fonte de Gion por baixo da cidade, até um reservatório dentro dos muros. Esse reservatório era a piscina de Siloé. Esse túnel incrível, conhecido hoje como o Túnel de Ezequias, ainda existe e você pode atravessá-lo hoje. A água ainda flui por ele. Isso significa que o Poço de Siloé foi um local de salvação física para Jerusalém, salvando-os da sede e dos assírios. E, 700 anos depois, tornou-se um local de salvação espiritual, onde Jesus curou o cego. A Bíblia se conecta perfeitamente. Desde Togum dos Reis, passando por Neemias, que também menciona a piscina, até o Evangelho de João. Estamos conectando arqueologia, história e profecia em um único local. Se você é novo por aqui e está gostando dessa análise profunda, essa é a hora de se inscrever. Como eu disse, 90% dos espectadores não são inscritos. E a sua inscrição é o que nos permite continuar esse trabalho. Mas eu prometi a vocês as últimas notícias. Tudo o que vimos até agora, aqueles degraus famosos, foram a descoberta de 2004. Foi apenas uma parte da piscina. A grande notícia, que começou a ser divulgada no final de 2022 e está em pleno andamento agora, em 2025, é que a Autoridade de Antiguidades de Israel, a Fundação Cidade de Davi e a Autoridade de Parques Nacionais anunciaram um projeto para escavar totalmente a piscina de Siloé. Isso mesmo. A escavação que estamos vendo nas notícias atuais não é a descoberta inicial, é a expansão completa. O objetivo é escavar sistematicamente toda a área de 1,25 acre do poço, que hoje está soterrada sob um jardim.
As imagens que você vê são apenas a ponta do iceberg. Este novo projeto, que levará alguns anos, irá expor o Poço Monumental em sua totalidade, da mesma forma que os peregrinos da época de Jesus o viam. O plano é abrir o local completo para visitação pública, permitindo que as pessoas caminhem pelos degraus originais e, quem sabe, até pela própria estrada de peregrinação até o Monte do Templo. O que mais eles vão encontrar? Que outras moedas? Que artefatos dos dias de Jesus ainda estão sob aquela terra? Esta é uma das escavações mais importantes do século, e está acontecendo agora. O Poço de Siloé não é mais uma questão de fé cega. É um fato histórico, validado por escavações, pedras e moedas. É um testemunho vivo que permaneceu em silêncio por 2000 anos, esperando o momento certo para ser revelado, talvez exatamente para a nossa geração, uma geração que exige ver para crer. A descoberta prova que o Evangelho de João não é alegoria, mas história. Confirma o relato de engenharia do rei Ezequias e a reconstrução de Neemias. A Bíblia mais uma vez demonstra sua precisão histórica e geográfica. A grande pergunta que fica é: o que mais você acha que eles vão encontrar nesta nova escavação completa da piscina? Que artefato você gostaria que eles encontrassem? Deixe sua teoria aqui nos comentários, eu quero muito saber a sua opinião. E se você aprendeu algo novo com este vídeo, não guarde para você. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. A verdade histórica e bíblica merece ser compartilhada. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever para não perder nossas próximas investigações.